Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Roberto Santos Filho, graduando de História aqui da UERJ. Hoje o programa sobre intelectuais do século XX está bem interessante, né, Natália? Sim, oi, eu sou a Natália, também sou estudante de História da UERJ e hoje a gente vai falar sobre a Angela Davis. Isso, Angela Davis, professora, socióloga, militante do Partido Comunista na década de 70 nos Estados Unidos e a integrante do Partido dos Panteras Negras, Black Panthers, na década de 70. Fez bastante barulho, a história dela é bem polêmica e tem uma história bem interessante, um trabalho intelectual muito interessante também a respeito do movimento negro e do feminismo negro também, que é uma questão que cada vez mais entra em debate, nas discussões, nos meios acadêmicos e na militância das ruas também. Sim, e além disso, ela tem um papel muito importante no que diz respeito ao sistema carcerário no mundo. Ela é uma crítica ferrenha do sistema e ela faz uma relação entre a questão racial e a questão do encarceramento em massa. Bom, começando primeiro a falar sobre o início, né? A Angela Davis, como todo intelectual, ela escreve e passa aquilo em que o meio em que ela viveu. Então, ela nasceu em 1944 em Birmingham, no Alabama, e passou pelos movimentos extremamente racistas que ainda tinham muito forte nos Estados Unidos. Era um momento em que existia banheiros para mulheres brancas e banheiros só para mulheres de cor, bebedouros também separados, lugares nos ônibus também separados para brancos e para pessoas de cor, né, negros, e toda essa luta de gangues e tal. Então ela viveu tudo isso, né? Ela sempre foi uma mulher que gostou muito de ler e estudar, e já durante os estudos dela, ela se reconheceu como uma intelectual de esquerda, uma intelectual comunista mesmo. E ao ser já formada e professora na Universidade da Califórnia, não é isso? Sim. Ela já tinha se declarado como integrante do Partido Comunista dos Estados Unidos da época, o que na época levantou bastante polêmica a respeito dela ser assumidamente uma comunista nos Estados Unidos, totalmente dominado pelo capitalismo, né, que nós conhecemos. Então, a primeira aula dela, por exemplo, foi algo polêmico. Disseram que ela não ia poder dar essa aula. Entretanto, ela deu essa primeira aula dela, foi reunido cerca de 2.000 pessoas, se não me engano. Todas essas informações, nós fizemos pesquisas através dos livros dela, que nós vamos comentar aqui com vocês, tá? E através também de um documentário muito interessante, que é Liberte Angela Davis, tá? Um documentário feito recentemente, conta toda a vida dela, toda a militância dela e os principais pensamentos que nós estamos comentando aqui. Na década de 60, Angela se filiou ao movimento estudantil contra o racismo e pela igualdade dos negros, liderado por Stokely Carmichael. Posteriormente, ela se uniu a movimentos políticos, né, como os próprios Panteras Negras, e assim ela dá início à sua militância de fato, né? Em 18 de agosto de 1970, houve um acontecimento que tornou Angela mundialmente conhecida. Durante o verão do referido ano, Angela estava envolvida nos esforços Panteras Negras, né? Esforços esses que tinham o objetivo de conquistar o apoio da sociedade junto à questão e militância junto à questão dos irmãos presos, né? Os irmãos George Jackson, Fleta Jungo e John Clutterbuck. Eles ficaram conhecidos como Irmãos Soledad porque ficaram presos na prisão de Soledad em Monterey, no estado da Califórnia. A George Jackson, que foi preso pelo roubo de $71 de um posto de gasolina, também dentro da penitenciária de segurança máxima de Soledad se envolveu em brigas entre detentos, e um agente chamado Mills, né, sem tiro de advertência, sem nada, munido de um rifle, ele acabou matando 3 detentos negros. Após o atentado, 13 detentos negros fizeram greve de fome para que o caso fosse investigado. E em janeiro de 1970, o agente Mills foi convocado e exonerado pelo júri de Monterey County, que considerou o caso como um homicídio justificável.
Foi então que aconteceu um caso bem instigante, que foi dia 7 de agosto, Jonathan Jackson, um adolescente de 17 anos, irmão de George Jackson, um dos 3 irmãos Soledad, junto com outros rapazes, invadiu o tribunal de Marin County armado. Ele tinha o objetivo de denunciar os maus tratos reservados aos negros dos presídios americanos daquela época e tentar realizar a fuga do réu do caso que estava sendo julgado. O amigo James McClain, acusado de ter esfaqueado um policial. Jonathan e seus amigos se levantaram do meio da assistência na sala do júri e renderam todos no recinto, conduzindo o juiz, o promotor e vários jurados para uma van estacionada do lado de fora. Ao entrar na van, Jackson grita que queria os irmãos Soledad soltos até o 12:30 e troca da vida dos reféns. Tá rindo, né? Foi uma cena séria, cena de cinema. A reação policial foi ostensiva e logo seguiu o tiroteio, continuando com a perseguição policial ao grupo. Jonathan e um amigo foram mortos pela polícia, não sem antes matarem o juiz com um tiro na garganta. Bem, o promotor raptado ficou paralítico com um tiro da polícia. As investigações que seguiram identificaram que a arma de Jonathan, um fuzil de cano cortado cuja bala atingiu e matou o juiz, estava registrada no nome de Angela Davis. E aí que começa os problemas para cima da nossa autora. Foi aí que Angela ficou conhecida nacionalmente. Acusada de conspiração, sequestro e homicídio, ela se tornou a terceira mulher a integrar a lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI. Ela teve prisão decretada pelo estado da Califórnia e com toda a perseguição do FBI, Angela acabou fugindo do estado, tendo desaparecido por aproximadamente 2 meses. Ela foi alvo de uma das maiores caçadas humanas do país na época, que era acompanhada dia a dia pela mídia, até que foi presa em Nova York, em outubro de 1970. O que se seguiu foi um longo julgamento, que durou 18 meses. O julgamento da Angela, ela fez algumas escolhas que foram bem interessantes para a época, por ter exigido que ela tivesse um advogado que fosse negro, e geralmente em processos desses, em audiências, negros, mulheres negras, eles se vestiam de uma certa forma para se mostrar melhor ao público, principalmente se o júri fosse exclusivamente de brancos. Foi o caso dela. Então, mesmo assim, ela não aderiu a essas questões. Por exemplo, ela foi para sua audiência trajada das roupas que ela costumava usar e com o seu cabelo black power normal que ela usava. Entrou na audiência fazendo os gestos com o punho cerrado dos Panteras Negras, o que na época resultou numa grande surpresa para aqueles que estavam na audiência. Nos longos debates que sucederam na corte, não apenas o caso criminal envolvido veio à tona, mas também se abriu uma grande discussão sobre a condição negra da sociedade norte-americana. Ocorriam manifestações diárias por sua libertação e absolvição, tanto fora do tribunal como em todo o país, transmitindo ao vivo pela televisão. Uma curiosidade é que John Lennon e Yoko Ono lançaram a música Angela em sua homenagem, e os Rolling Stones gravaram a música Sweet Black Angel, cuja letra falava de seus problemas legais e pedia sua libertação. Após ser liberta, Angela foi temporariamente para Cuba. Na ilha, sua recepção pela população negra cubana foi extremamente entusiástica, ao ponto que ela mal conseguiu discursar. Segundo Carlos Moore, um escritor bastante crítico das relações raciais em Cuba comunista, a visita de Angela ao país teve um grande impacto entre a população negra no momento em que expressões de identidade racial eram bem raras em Cuba. Suas credenciais revolucionárias permitiram aos nativos se identificarem publicamente com seus pensamentos, sem ter medo de serem taxados de contra-revolucionários pelo governo cubano. Como dito anteriormente, Angela Davis era afiliada ao Partido Comunista. Em 1975, um dissidente russo chamado Alexander Solzhenitsyn a acusou de hipocrisia por sua empatia para com a União Soviética, pois esta omitia as condições dos presos políticos sob o regime comunista. Além disso, ele também mencionava cartas de presos políticos tchecos endereçadas a Angela, na qual pediam socorro. Eles esperavam que a condição dela de celebridade comunista contribuísse para livrá-los da perseguição do Estado e que denunciasse as duras condições de sobrevivência na cadeia. Estes presos políticos se diziam vítimas da mesma injustiça que a própria Angela sofreu nos Estados Unidos, pois também não tinham culpa.
mas estavam presos. A resposta de Ângela teve grande repercussão na mídia. Eles merecem o que tiveram, que continuem na prisão. Em 1977 e 78, foi atribuído o prêmio Lenin da Paz, prêmio importante. Angela Davis foi candidata a vice-presidente dos Estados Unidos por 2 vezes, em 1980 e 1984, como companheira de chapa de Gus Hall, presidente do Partido Comunista Americano, porém teve votação pouco expressiva. Ela continuou sua carreira de ativista política até hoje, tendo escrito diversos livros, principalmente sobre as condições carcerárias dos Estados Unidos. E esse é um ponto que a gente começa a entrar que é muito interessante. Angela não se considera uma reformista prisional, mas sim uma abolicionista. Ela considera o sistema carcerário norte-americano como um complexo industrial de prisões, defendendo a extinção do cumprimento de pena em presídios. Ela atribui a origem de classe e raça para o fato da maioria dos presidiários do país serem negros ou latinos. Nos últimos anos, ela continua a palestrar e discursar por todo o mundo, principalmente em universidades, já tendo inclusive visitado o Brasil mais de 6 vezes, desde os anos 90. Atualmente, após uma vida ativa de luta, Ângela ressalta que o racismo tem uma aparência mais hostil e escancarada. Porém, aponta que existe uma resistência consciente pela esquerda visando melhores condições para camadas negligenciadas. Ela destaca que movimentos como Me Too e Black Lives Matter são resultado da atuação de muitas gerações e que a percepção da injustiça é mais profunda agora. Com uma forte contribuição em prol dos direitos civis norte-americanos, Ângela posiciona-se contra o governo Trump e a lógica judicial mundial. Ao longo dos anos, Davis vem fazendo diversos debates sobre o chamado abolicionismo penal, evidenciando que existe uma relação entre escravidão e encarceramento em massa. Parece que ela está falando do Brasil, né? Nesse sentido, ela observa que sua experiência permitiu iniciar uma reflexão sobre o magnetismo que a prisão exerce no tempo e no espaço, como grande exemplo, deslocando o olhar para a consideração de que a prisão é uma forma colonizadora e ligada à era imperialista. Seu engajamento no combate a todas as formas de opressões faz com que ela destaque a necessidade de vincular violência de gênero às violências institucionais, para criar novas maneiras de combate ao sexismo. Davis expõe que os estudos convencionais das ciências sociais encaixam as mulheres enquanto prisioneiras típicas, geralmente qualificadas como mães, com um nível de escolaridade baixo e viciada em drogas, concluindo que esse formato tende a justificar a expansão de prisões no mundo. Angela coloca que é primordial pensar assuntos que unam os aspectos de raça, gênero e classe dentro e fora dos Estados Unidos, argumentando que o Estado é o agente punitivo para os homens, mas existem modelos de punição considerados privados, ressaltando a violência contra as mulheres. Isso faz refletir que prender um homem não acaba com a violência contra as mulheres. Embora os homens negros sejam majoritários dentro do sistema carcerário, é importante desenvolver olhares mais amplos e significativos dentro do sistema, como as mulheres negras. Exemplifica que no mundo dos livres, mulheres são violentadas constantemente, inclusive sexualmente dentro do sistema carcerário, quando, por exemplo, são submetidas a revistas invasivas e constrangedoras, vaginais e no reto. Isso também é violência de gênero. Segundo ela, existe uma ilusão de que as formas mais avançadas de feminismo declinam nos Estados Unidos, porém declara que isso não passa de uma concepção imperialista. Assumindo seu status privilegiado de norte-americana, Davis observa que é necessária a criação de novas figuras centrais, afirmando o aprendizado com as resistências de mulheres negras brasileiras, por exemplo. Como já dito anteriormente, Angela Davis já veio 6 vezes para o Brasil. Pergunto a ela se ela já veio onde no Brasil? No Rio, São Paulo? Mas não, ela sempre responde que ela foi, na verdade, da Bahia e de novo, que foi até muito bem recebida lá, quando ela disse isso. Enfim, a plateia... E não é por acaso, né? Porque Salvador é uma das cidades mais negras do Brasil e sua vinda ainda foi coincidente com o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Carimbenha, 25 de julho de 2017. Neste evento, em seu discurso de quase 1 hora, Ângela, que é professora emérita do Departamento de Estudos Feministas da Universidade da Califórnia, criticou o encarceramento como meio de combater a violência de gênero, visto que é a instituição que produz e reproduz a violência e as pessoas saem ainda mais violentas da prisão. Numa atitude de resistência, ela criticou o governo Trump e o sistema carcerário mundial, que é considerado depositário dos humanos considerados lixo.
A ativista, na ocasião, argumentou que é preciso relacionar a violência de gênero a violências institucionais, para buscar outras maneiras de combater o sexismo. Ela argumentou: não são as pessoas individualmente que decidem que a violência é a resposta, são as instituições ao nosso redor que estão saturadas de violência. Se o Estado usa a violência policial para solucionar problemas, há a mensagem de que a violência também pode ser usada para resolver problemas em outras esferas, como a dos relacionamentos. Neste evento, ela também lembrou a trajetória de mulheres negras brasileiras e enfatizou sua importância na construção de novas lideranças e de novos formatos de liderança, questionando seu lugar como difusora privilegiada das ideias do feminismo negro por ser norte-americana. Abre aspas. As mulheres negras dos Estados Unidos têm muito a aprender com a longa história de luta do feminismo negro no Brasil. Mãe Estela de Oxóssi me falou sobre a importância das mulheres negras na preservação das tradições do candomblé. Vi a importância de Dona Dalva para manter a tradição de samba de roda do recôncavo baiano, contou. Ela também elogiou o movimento organizado bem-sucedido das trabalhadoras domésticas negras aqui no Brasil, né? De acordo com ela, esse movimento é muito mais organizado e se estrutura de forma melhor do que é feito nos Estados Unidos. A professora fez questão de mencionar Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto do Despejo, um diário de uma moradora de favela de São Paulo nos anos 60, para dizer que a escritora nos lembrou que a fome deveria nos fazer refletir sobre as crianças e o futuro. Ela reconheceu também que a antropóloga e ativista baiana Lélia Gonzalez foi pioneira nas conexões entre raça, classe e gênero, quando pouco se falava nisso. Davis foi ovacionado ao dizer que considera o movimento das mulheres negras o mais importante do Brasil hoje na busca pela liberdade. Enfim, a conferência na Universidade Federal da Bahia foi encerrada com a insistência de Davis na necessidade de novas abordagens feministas sobre o sistema carcerário. Para ela, adotar o encarceramento como estratégia é nos abster de pensar outras formas de responsabilização, e fez uma chamada feminista negra para abolirmos o encarceramento como uma forma dominante de punição e pensarmos novas formas de justiça. Em outubro de 2018, ao final de uma palestra em Colômbia, em Washington, Estados Unidos, numa quinta-feira, a ex-Pantera Negra segurou uma placa com a frase "Ele não", em referência, lógico, ao movimento nacional e internacional contra candidaturas e as ideias defendidas pelo militar da reserva Jair Bolsonaro, futuro presidente do Brasil. Ângela disse ao longo de sua exposição que estava preocupada com a democracia e a situação eleitoral brasileira e ressaltou sua desaprovação ao Bolsonaro. No final, apesar de ter avisado antes que não tiraria fotos, aceitou ser fotografada com a placa "Ele não". Depois de tudo que ela passou em relação ao seu processo, ela continua a sua militância, principalmente no meio intelectual. A Angela Davis escreve diversos livros, inclusive alguns que são considerados até mesmo clássicos em relação ao sistema carcerário dos Estados Unidos e ao feminismo negro, né? Angela Davis, assumidamente comunista, de linha marxista, ela faz uma própria crítica ao pensamento marxista em seu livro Mulheres, Raça e Classe, quando ela abrange a disputa e que para ela não se resolve, não se explica somente pela disputa de classe, mas sim também entre raça e gênero, que acaba se tornando também formas de exploração, de dominação e de segregação entre as camadas populares, né? No meio do movimento negro ainda existe uma certa pauta que é muito específica das mulheres negras e por isso se resolve não só em raça, mas também em gênero. E assim ela faz uma crítica e ela abrange mais esse pensamento marxista. Como nós vimos, Angela Davis tem uma ligação muito forte com o Brasil. Então nós entrevistamos algumas pessoas para expor um pouquinho mais do pensamento da Angela e sua repercussão. Angela Davis nos movimentos da faculdade. Sempre que a gente fazia alguma reunião, a gente botava alguma autora, botava o pensamento de alguém para a gente basear o nosso, para não ficar em achismos e só o que a gente pensa, o que a gente está vendo, tentar entender melhor o que estava acontecendo de uma forma mais pautada. E aí a Angela Davis foi uma dessas autoras que a gente acabou estudando. A
Aí, automaticamente, ao ler os livros dela, vocês também sabiam sobre tudo que aconteceu com ela na década de 70, 80, o envolvimento dela com os Panteras Negras, enfim. Tudo não, porque a gente a gente não conhecia tanto ela, que a gente não se aprofundava tanto nos assuntos. Mas porque era pouco tempo, a gente estava aqui na faculdade, a gente, para parar para falar disso, a gente tem que parar outras coisas. Mas a gente acabou conhecendo o porquê que ela foi presa, o porquê que ela ficou tão famosa, assim por dizer, o porquê que ela estava tão envolvida no Pantera Negra e a história de vida dela, que mesmo que ela não fosse quem é, a história de vida dela é incrível, como é que foi a infância dela, tudo que ela teve que passar, mesmo estando numa família estruturada. Ela tem um pensamento a respeito do marxismo, eu já falo com você. Ela amplia o conceito de luta de classes para além disso. Ela fala também que o conceito de classe não só explica as lutas, mas sim o conceito também de raça e gênero, né? Ela é uma mulher do seu tempo, do tempo nos Estados Unidos, com muito racismo, banheiros para brancas, para mulheres de cor, bebedouros para brancas, para mulheres de cor, brigas de gangues, enfim. E através disso, isso se reflete na obra dela. Aí eu queria saber de você, porque o que você acha disso? Porque, por exemplo, não é só questão de o movimento negro, por exemplo, isso só não explica uma luta, mas sim, isso eu estou falando de pensamento dela, mas que existem outras lutas além, mais específicas, mas que não também deleta outra, como por exemplo, dentro do movimento negro, o movimento do feminismo negro, né? E também dentro do movimento negro uma luta de classe, etc. O que você acha disso? No movimento da faculdade, por exemplo, quando a gente começou o movimento, a gente era só só era um coletivo feminino. E a gente começou a entender que isso não estava sendo suficiente pra gente. Que as meninas brancas tinham outros pensamentos muito diferentes das meninas negras. E questão até de classe social, que a gente entendia que as meninas negras sempre ficaram preteridas, sempre ficavam desfavorecidas, tinha que fazer alguma coisa. Pô, isso demanda dinheiro. As meninas brancas sempre conseguiam fazer e as meninas negras nem sempre conseguiam fazer por conta disso. E aí a gente, estudando um pouco mais sobre as feministas negras, a gente começou a entender que a gente precisava separar, que as pautas não estavam batendo e, inclusive, quando a gente começou o movimento negro feminino na faculdade, os meninos se juntaram com a gente. Só que a gente viu que aí mesmo que foi por água abaixo, porque eles viam com pautas que eles, muito diferente do que a gente pensava. A gente começou a entender que a gente precisava se unir como mulher e como mulher negra, que assim, é diferente. E hoje eu vejo, assim, eu consigo identificar muito mais minha amizade com uma menina negra e uma amizade com uma menina branca. Que a menina negra sempre vai me entender mais, que ela não vai ficar fazendo perguntas que as meninas brancas fazem, como de cabelo, de cor de pele, do que acontece, de como foi, porque ela já entende. Então a gente acabou se reconhecendo muito mais como irmãs, como família, quando a gente começou o movimento feminismo negro. E aí, por mais que isso de alguma forma enfraquecesse a gente, ajudava a gente, enfraquecesse a gente como movimento, isso ajudava a gente a se fortalecer como pessoa, porque a gente tinha mais gente próxima que entendia a gente como cidadão. Uma última pergunta, mas você meio que já respondeu, mas você, quando entrou qual é a sua universidade? O Rural. 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 Já tinha esse movimento lá ou você fez parte da fundação? Não, eu fiz parte do da coletivo? fundação. Porque a gente estava, na verdade, foi um professor nosso, ele tinha acabado de entrar, um professor de educação, ele viu que não tinha nenhum movimento e ele questionou isso pra gente, por que a gente não fazia um. E aí teve uma série de estupros na mesma... ao mesmo tempo, e a gente fez o movimento de feminismo. E aí, quando a gente viu que já não tinha mais como continuar com as meninas, fez o movimento feminismo negro.
o que o pensamento da Angela Davis e a militância dela contribui para a militância de vocês, o movimento de vocês. Questão de classe mesmo. A Angela Davis fala que a mulher negra entende todos em todos os âmbitos da sociedade. Primeiro ela precisa entender o homem branco, depois a mulher branca e depois o homem negro, para se entender. E basicamente a gente começou a pensar mais em relação a isso quando a gente ouviu ela falar isso. Porque a gente precisa entender muito mais pessoas para começar a se entender. Então, eu conheci a Angela Davis, não foi por causa da faculdade, apesar de eu fazer letras. Na verdade, uma professora que era super ativista do movimento negro, ela, nas aulas, ela debatia muito sobre questões que têm relação comigo e com a população negra, né? Tanto, principalmente mulheres. E ela comentou sobre a Angela Davis e ficou a curiosidade. A partir disso que eu fui procurar sozinha vídeos, matérias, documentários, mas não especificamente só sobre Angela Davis, mas sim sobre o movimento negro. E como Angela Davis e o movimento negro são muito ligados, acabei sabendo mais sobre ela e, assim, me identificando, principalmente por ser mulher negra e por relacionar a questão dos direitos civis com as mulheres. E assim, ela, principalmente também, uma das questões é por ela ser viva, né? Todas as outras que a gente costuma estudar, costuma conhecer, já são mulheres que, ou pensadores que já se foram há algum tempo. Então, ela teve, assim, um papel importante na minha descoberta como mulher negra. Porque foi a partir disso, dos estudos, não só dela, mas de outros, que foi um compilado, que pude debater e me aprofundar nas questões em relação à sociedade e ao racismo, como lidar com isso, e como me conhecer e como me aceitar em relação a tudo isso. Um montão de coisas. Teve acesso fácil ao livro Mulheres de Raça Clássica? Como se conheceu, ela já tinha a tradução dela? Não tinha. Eu conheci ela foi em 2015. Foi um ano depois que teve que foi traduzido o livro, então eu não tive acesso. Tudo que eu sei foi por causa de pesquisa, de pessoa curiosa que fica futucando na internet, vendo vídeo, conhecendo outras pessoas que possam contribuir com o conhecimento, né? E a questão do feminismo negro, que ela aponta a questão de não só ser uma luta de classe, mas uma luta de raça e classe também. O que você acha a respeito disso? Engraçado, porque quando comecei a me questionar sobre esses temas que são super polêmicos e estão super em voga hoje, eu realmente falava assim, poxa, existe esse movimento, mas eu não sou completamente dele. As lutas tinha algum ponto de interrogação, algum vazio que ficava e que eu não entendi o porquê que esse vazio existia. De eu não me identificar completamente. E quando ela levantou, não, né? Quando eu li sobre isso, eu falei, realmente, não tem como, assim, juntar duas lutas que são completamente diferentes, de pessoas que têm oportunidades completamente diferentes. Hoje a mulher branca, ela tem bem mais acesso, tem bem mais privilégio do que a mulher negra. Hoje a mulher negra alcançou alguns lugares com muito esforço e ainda a gente tem que quebrar sempre uma barreira. Seja de você tomar conta do seu cabelo no trabalho, dependendo do trabalho que você tiver. A primeira vez eu trabalhava num lugar onde eu era obrigada a colocar o meu cabelo bem mais cheio do que ele é, porque isso é bonito. Por que isso é bonito?
Agora, é porque isso vende. Então eu era obrigada a assumir uma coisa que o meu cabelo não era, só pra ficar mais vendível, não, né? Mas assim, pra chamar mais atenção. Aí isso leva a questão levanta a questão da mulher sempre da mulher negra sempre ser associada à sexualidade. A mulher negra, ela sempre é mais sensual, ela sempre tem mais corpo, ela sempre vai ter um corpo mais bonito. Calma aí, não é isso. E agora eu trabalho num lugar onde meu cabelo tem que ter um pouco de controle, porque isso não pega bem. Isso não é muito bem visto, dependendo. Não, ele tem que sempre estar mais definido, mais cacheado. Isso, a mulher branca, ela não passa por isso. Eu sempre que tenho que, se eu andar sem maquiagem, tá cara de doente. Por que você tá assim? E aí isso é estranho, porque isso é uma cobrança que vem de mim também. Eu fico assim, não posso sair assim. O que as pessoas vão pensar? Não. Eu tenho que estar sempre arrumada. Eu vou chorar. Eu sempre tenho que aparecer, estar bem, sempre muito bem arrumada, porque eu tenho medo do que as pessoas vão sempre associar. Uma vez eu vi uma coisa de um conhecido que ele falava assim: poxa, Júlia, você tem alma branca. Eu falei, mas por quê? Mas na época eu não pensei nisso. Eu fiquei, nossa, ele falou que eu tenho alma branca. Tudo isso porque a alma branca estava associada a fazer faculdade, a eu saber inglês, a eu gostar de moda. Coisas que a mulher branca tem acesso. E a mulher negra ter acesso a isso quer dizer, isso embranquece ela. Então, isso é muito, muito forte. Porque isso passa de geração em geração. As meninas mais novas hoje, elas têm mais acesso a esse tipo, a elas se aceitarem mais. Mas se você não tem um apoio dentro de casa, é complicado você enxergar a luta da mulher negra, que é diária, e se identificar com ela e entender que às vezes a luta da mulher branca não vai fazer parte da sua. Temos coisas em comum, óbvio, somos mulheres, estamos lutando, mas tem uma coisa muito forte que ainda nos separa, que é a raça. Num país onde a construção foi de estupro das mulheres negras, a carga que o povo negro carrega é muito grande. É muito grande. Porque quando teve a abolição, falou, tá bom, vai lá. Vai lá, acabou, tá livre. Porque o cara não tinha nada antes, não tinha nada depois. O que ele vai fazer? Vai catar dinheiro do pé da árvore? Dinheiro não nasce. Ele sente as permanências. Óbvio. E hoje a gente vive, hoje é a continuação disso. Explica aí o porquê que a maior parte da população carcerária é negra. A favela é cheia de negro, é a maior parte. O Brasil é a maior parte da população é negra. Isso explica muita coisa. Num país onde a crueldade da escravidão acabou há pouquíssimo tempo. E tem gente aí falando que não existe racismo, que pretos e brancos são iguais. São iguais aonde? Na teoria, no livrinho lá que estão escrevendo. Lá no logo da... Lá, Brasil, somos todos iguais. Todos iguais são coisas bem questionáveis. E como você se organiza, o que
você faz para se incluir nesse movimento contrário, né, a essa sociedade que define machista, racista, em geral? Na época, quando eu comecei a ter o acesso, né, à luta negra, eu passei a assumir um papel não de discutir na internet, não de ir a eventos para protestar em relação a isso, mas eu escolhi fazer a diferença no meio onde eu estou vivendo. Se antes minha mãe falava, nossa, que negro bonito, eu falo, não, mano, isso é feio. O que você está falando é racista. Não precisa classificar ele como um negro para dizer que ele é lindo, como se ele fosse a diferença. Você tem que falar, nossa, que homem bonito. Outro passo é tipo, minha mãe tem uma afilhada, o cabelo dela é crespo, criança negra, claramente negra. E da gente tá sempre incentivando isso nela. Por exemplo, todas as bonecas que a gente dá pra ela de desenho são negras. Tem o cabelo cacheado, cabelo crespo. A gente tá sempre falando como ela é bonita, como o cabelo dela é bonito. E mostrando pessoas e desenhos que sejam parecidos com ela, sabe? Porque isso faz tanta diferença na vida da criança. São coisas poucas, coisas mínimas, assim, mas que fazem tanta diferença. Porque o adulto de amanhã é a criança de hoje. Então, pra gente ter um adulto bem mais esclarecido, a gente tem que trabalhar a autoestima da criança. Porque quando você só tem princesas loiras, ruivas e brancas, todas brancas, a menina que é negra do cabelo crespo, ela fala, pô, então não sou princesa? Isso já trabalha, aí já leva, é uma bola de neve. Que isso só afeta mais e mais. E outra coisa que eu sempre falo, que é, as pessoas têm muita mania, tem muita restrição, assim, de falar preto. E eu sempre enfatizo. Como eu sou preta, só que as pessoas a maioria delas não me enxergam como negra porque eu não tenho a pele tão retinta. Eu tenho a pele mais clara. Então, aí ela, mas você nem é, você é moreninha. Eu falo, não, amigo, depois das 6 da noite, não importa se é 11 da noite ou se é 6. É preta, eu sou preta. E assim, sempre para as pessoas se sentirem mais à vontade de achar assim, poxa, ela é preta. Parar de achar que ser preto, eu falar que eu sou preta, ele tá me ofendendo, sabe? Eu acho que o que vale mesmo é essa movimentação em volta. Não deixar que pensamentos, frases, piadas racistas, elas criem, sabe? Tenham um ambiente para isso. É sempre na hora... ouviu? Eu sempre corto. Falou alguma coisa? Eu falo, pegou mal, hein? Tá achando que é burguesa? Não, a gente é preto. Não. Mas você não sei o quê. Eu tô sempre, assim, no cotidiano, tentando fazer isso, porque eu acho que é aí que a gente vai conseguindo. Não invalido protestos, discussão na internet. Tem seu valor, tem gente pra isso. Mas eu acho que hoje, assim, o papel que eu assumi é esse, de fazer a diferença onde eu tô. Tanto que hoje, minha mãe já não fala muitas coisas. Ela parou de falar que o cabelo ruim, ou que ela tem um cabelo ruim. Ela tem um cabelo crespo. Tentar desassociar ao máximo fenótipos negros, cultura negra daquilo que é ruim, daquilo que é vulgar, daquilo que é ruim, que é satânico, sabe? Acho que essa é, assim, isso que eu faço hoje para combater o racismo que todo dia bate na porta.